Olá, que bom nos encontrarmos novamente aqui no programa Fé para Hoje. Hoje vamos estar falando sobre desenvolvimento infantil, um tema bastante apropriado para pais e mães, para famílias em nossos dias. Antes, porém, eu queria tirar algumas lições de um texto bíblico muito interessante. Na realidade, é uma parábola que Jesus conta, é a parábola dos talentos, está em Mateus capítulo 25, os versos 14 em diante. A parábola dos talentos, uma parábola, como você sabe, é uma história que Jesus, uma ilustração que Jesus contava, que necessariamente não precisava ter acontecido, mas pode ter acontecido de alguma forma, em partes, etc. E também uma parábola não dá para a gente tirar todos os detalhes e achar que tem sempre alguma coisa em todos os detalhes. Mas aqui é uma parábola bem clara. Um senhor, possuidor de uma fazenda, alguma coisa assim, um empresário, não é? Poderíamos dizer, como nos nossos dias, ele saiu para viajar, chamou 3 servos e deu a cada um deles uma quantidade de dinheiro. Para um ele deu 5 talentos, uma moeda daquela época, da época de Jesus. Para outro ele deu 2 talentos, um pouco menos. E para outro ele deu apenas 1. Pelo que indica essa parábola, cada um recebeu os seus talentos e o seu talento, o último, na frente dos outros. Todos viram o que o outro estava recebendo. Esse senhor deu estas moedas, esse dinheiro, essa quantidade de dinheiro para cada um e foi viajar. E pediu que eles trabalhassem com o dinheiro. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre causa e efeito, né? Os que trabalharam com o dinheiro tiveram a oportunidade de apresentar para o seu senhor, na volta, uma quantidade maior, o dobro, exatamente o dobro. O que tinha 5 moedas trabalhou com esse dinheiro, 5 talentos, né? Trabalhou e teve mais 5 talentos, era uma boa quantidade de dinheiro. O que trabalhou com 2, conseguiu ter 2 talentos a mais, duplicou também aquele dinheiro que havia recebido. Então, o trabalho com aquele dinheiro fez com que o dinheiro dobrasse. Infelizmente, o último, que recebeu 1 talento só, ficou pensando assim: bom, eu conheço o meu senhor, eu sei que ele tira de onde não tem nada. E se ele voltar e eu tiver perdido esse talento, então eu estou perdido também como o talento. E se eu vou enterrar o talento, eu vou esconder o talento para que ninguém me roube, pelo menos quando ele voltar, eu devolvo para ele o mesmo talento. Então, causa e efeito. Quem trabalhou, teve o resultado. Aquele que não trabalhou, apenas entregou para o seu senhor o que tinha recebido dele. Então, essa é uma parábola bastante interessante. Fala de causa e efeito. O senhor chegou, o senhor deles, né, chegou, diz a parábola, e reuniu os 3. Da mesma maneira como ele reuniu os 3 para entregar 5, 2 e 1, ele os reuniu para saber o que é que tinham feito com aquele dinheiro que tinham recebido. O que tinha 5 talentos, deu mais 5. Ele disse: que maravilha, olha, você vai ser promovido. O segundo, que tinha 2, duplicou, ele disse: olha, ótimo, que bom você ter feito isso. E o terceiro? Ele imaginava que o terceiro também ia ter mais 1 talento. Ele disse: olha, eu sei bem como é que o senhor é e tal, e eu guardei o talento e estou devolvendo 1 talento. E a palavra de Deus diz que ele recebeu uma reprimenda: servo mau e fiel, verso 26. Servo mau e fiel, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Que coisa tremenda, né? O próprio Senhor estava repetindo as palavras que ele pensava e que ele falou. Eu vou dar uma lição para você. Você não recebeu, então você vai ser tirado daqui. Você não vai receber o mesmo benefício que os outros 2, porque você não fez nada. Então, nesta terra, há uma coisa muito interessante. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. É assim. Essa é a lei da causa e do efeito. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que a recompensa para as pessoas ela é diferente, conforme aquilo que elas fizeram. Então, causa e efeito também aqui aparecem. Esse último deve ter pensado: eu recebi tão pouco, os outros receberam tanto, então eu vou guardar para não perder. Talvez
o que recebeu 5 tivesse mais capacidade de desenvolver essa questão de trabalhar com dinheiro. O que recebeu 2 também tinha capacidade, mas talvez ele tivesse um pouco menos. E o terceiro tivesse menos ainda, mas ainda tinha condições de, dentro daquilo que ele podia fazer, fazer alguma coisa. Pode ser que uma pessoa saiba cantar melhor do que você. Isso não quer dizer que você é inútil. Você deve saber fazer bem contas, deve ser um engenheiro, sei lá. Mas cada pessoa tem um dom na vida e a gente não pode desprezar esse dom. Não pode querer ter o dom do outro e deixar o dom da gente por fora. Mas na vida a gente sempre colhe o que semeia. E eu quero transportar essa lição do causa e de efeito para aquilo que a gente vai estudar hoje aqui, ou vai conversar, né, com as nossas psicólogas e também a doutora em pedagogia. Quando a gente semeia, a gente colhe bem. O que nós estamos fazendo com a nossa família? O que estamos fazendo com os nossos filhos? O que você semear com eles, você vai colher. Não adianta guardá-los, né? Como aquele outro lá que guardou o talento dele, né? Não, nós temos que desenvolver os nossos filhos. E talvez uma das melhores maneiras para desenvolver a vida de uma criança é poder estar com ela, fazê-la participar de um discipulado na vida. A coisa mais preciosa que as crianças têm é a presença dos pais. Nós estamos terceirizando isso. Não é uma crítica, não. Você sabe o que você precisa, né? Se a mulher tem que trabalhar, se o homem tem que trabalhar, quanto tempo, etc. Você sabe onde aperta o seu sapato. Mas será que nós estamos priorizando a vida dos nossos filhos? Ou estamos fazendo os nossos filhos de um atendimento terceirizado, né? Sendo educados por outros? Nós não temos tempo. E quando temos tempo, a gente os coloca, muitas vezes, não são todos, claro, diante da TV ou diante de um smartphone para brincar. E as crianças hoje não sabem mais o que é empinar pipa, pandorga, papagaio, conforme a sua região. Não sabem mais o que é brincar de boneca. Aliás, tem pessoas até que não querem que as filhas brinquem de boneca para elas poderem escolher depois o seu gênero. Querem deixar carrinhos e bonecas para ela escolher. E assim com os meninos também. Eu acho isso um absurdo. Vamos ter um programa que vai falar sobre isso logo, logo. Mas nós estamos deixando para as crianças escolherem tanta coisa. Nós temos seus tutores delas. E no nosso programa vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu queria deixar para você como mensagem é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Mais cedo ou mais tarde, essas coisas voltam para a gente. Não se esqueça disso. No seu lar, com seus filhos, com seus netos, tudo que a gente planta, a gente colhe também. Então, vamos ser bem conscientes. Na vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Fique com esse pensamento e não saia daí, que nós voltamos já já com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude, sempre oferecendo a você uma revista, um presente. Só você entrar no site biblia.com.br e enviaremos gratuitamente para você. Lá existem outras possibilidades, outros cursos, pode ser online, outras áreas. Essa daqui é uma área espiritual, uma área para o seu desenvolvimento, conhecer a Bíblia, princípios bíblicos, coisas lindíssimas. Mas você tem lá sobre saúde, sobre outros temas, finanças, enfim, você vai apreciar muito. Entra no site biblia.com.br, solicite agora o seu curso, aquilo que você deseja participar conosco. Nossas redes sociais estão sempre aparecendo aqui na tela, e aí você entra em contato conosco também, tá bom? Doutora pedagoga, doutora Alessandra Capuchinho, prazer receber aqui no programa mais uma vez. Prazer é meu. E também a doutora psicóloga, professora Tércia Barbalho. Olá, prazer estar aqui novamente. São duas professoras do Centro Universitário Adventista. Eu não sei se o curso de psicologia, algum outro curso que vocês lecionam também? Psicologia, pedagogia, né, Alessandra?
pedagogia e matemática também estou dando. Ok, muito obrigado por estar aqui conosco. Desenvolvimento infantil. A gente vê as crianças hoje muito presas, não num apartamento, num lugar pequeno, presa no transporte escolar, presa na cadeirinha, né, dentro do carro, bem fechado. Como nós podemos ajudar no desenvolvimento infantil desta criança? Olha, a criança precisa de espaço, né, para explorar, para correr, para desenvolver sua motricidade, desenvolver uma porção de sensações, de experiências. E, por incrível que pareça, a gente nunca vê criança dar trabalho quando ela está brincando com terra, brincando com areia, subindo em árvore, pisando na grama. Criança dá trabalho, criança fica irritada, criança incomoda pais e professores quando elas estão confinadas. Inclusive, tem uma experiência de que as galinhas, que são, né, um dos animais mais destituídos de, né, se é que podemos dizer assim, de inteligência, quando eles são confinados em espaços muito pequenos, elas começam a se agredir, elas se matam a bicadas, se são confinadas em pequenos espaços. Se com, né, as aves, se com as galinhas acontece isso, imagine com as crianças. Então, às vezes, a gente observa, né, as crianças brigando, inquietas, incomodando os pais, fazendo muito barulho, não é? Com certeza, porque essa criança está muito confinada. Eu, né, se é que eu posso dizer assim, eu morro de dó de ver essas vans escolares que pegam a criança, às vezes, 1h, 1h50, 2 horas antes. Trânsito, correndo. E fica no trânsito com essa criança, né? Se ela pudesse estar correndo num parque, num pátio, num gramado, entendeu? Ela, com certeza, estaria mais feliz, mais saudável, dando menos trabalho e, com certeza, desenvolvendo muito mais suas capacidades e habilidades. Ainda quando está em casa, assim, ele não pega aqui, não pode ali. Na sala não pode brincar. Na parede não pode pintar. Bom, mas os apartamentos não faz barulho, porque vai atrapalhar o vizinho. Isso. Então, é toda uma contenção, não é, num período da infância onde deveria haver uma expansão. A criança pensando, puxa, eu estava no útero, estava tão apertado, saí achando que eu ia se libertar, né? Me libertar. Então, espaço, liberdade, ar livre o máximo possível. Esses seriam algumas importantes e fundamentais para o desenvolvimento. Nós hoje vivemos, pelo menos nas grandes cidades ou nas cidades maiores, um fenômeno que é a criança enclausurada, né? As famílias têm preocupação com a questão da segurança, etc. Então, as crianças moram em apartamentos, então são crianças de apartamento, né? Então, é muito natural que as crianças, hoje em dia, elas vivam mesmo enclausuradas, seja na perua escolar, seja na sala de aula, muitas vezes, em casa. E na verdade, isso é meio contra a natureza da criança. A natureza da criança é movimento, é brincar, é descobrir, é explorar. Então, quando a gente não oferece para a criança oportunidades para isso, é como se a gente estivesse indo contra a natureza dela. Né, que é de exploração, que é de brincar, que é de se movimentar. Tanto que a gente até costuma dizer, né, criança está muito quietinha, está doente. A gente fala, olha, vê se não está doente. Verdade, porque a natureza da criança é de movimentação, é de explorar e tudo mais. Mas hoje em dia a gente vive essa coisa de manter a criança muito fechada, o que é ruim. Então esse negócio de dizer assim, meu filho é tão bonzinho, ele fica quietinho, não se movimenta. E judiação, né? Inclusive, há agora, com essa tecnologia toda, as crianças, o Brasil está num dos rankings, né, onde há o maior número de crianças obesas do mundo, justamente por conta desse sedentarismo, que a criança, quando ela até tem um minuto de lazer, que ela não está na perua escolar, que ela não está na escola, que ela está em casa, ela vai ficar, né, emborcada, né, usando esse termo que eu usava na minha infância, ela fica emborcada em cima da tecnologia, não é? E ainda, novamente, contida nos seus movimentos. Então, isso até a gente falou, né, no programa anterior sobre a violência contra a criança. Isso é uma violência, violentar a natureza da criança. E como é que é esse negócio assim? Eu não me movimento, mas estou com um joguinho que o camarada corre para lá, corre para cá, pula para cá, para lá, para cá, vai para cá. Como é que é essa transferência, assim? Isso é Então, há uma superestimulação cerebral, até neurológica, não é, pela estimulação de luz, de movimento, mas o corpo está travado.
Então, há né, uma dicotomia nisso. Então, por que a criança hoje, né, tem tanta fala de criança com transtorno de hiperatividade, com TDAH? Porque as crianças têm uma mente muito acelerada, tá? Mas o corpo não pode acelerar junto. Aí ela se satisfaz com esse... Na verdade, satisfaz assim, entre aspas. na verdade, ela fica viciada. Viciada. Tá? O processo do vício na tecnologia é igualzinho o vício no sexo, é igualzinho o vício em jogos, é igualzinho o vício em outras substâncias químicas. Não tem diferença. A química aqui dentro é igual. A química cerebral do vício e da dependência tecnológica é igualzinho a qualquer outro vício. Então, para um bom desenvolvimento da criança, mais espaço, ar livre, recreação, Exatamente. evitar ou diminuir ao máximo o contato ficar preso não na tecnologia ou no iPhone, no fone, ou nos aparelhos eletrônicos, chegar ao vício, na televisão. Né? Isso. Estava comentando com a Alessandra, desculpa, Alessandra, que o príncipe, né, Harry, né, o da Inglaterra, né, com a Kate Sim. Middleton, eles não permitem que o George, que é o príncipezinho, que é o terceiro na sucessão, né, para o reinado na Inglaterra, e nem a Charlotte, que é a princesa, que eles não usem aparelhos eletrônicos. Os pais dizem que isso é brinquedo de adulto e que não é brinquedo de criança. É uma opção. Não é? Imagina, numa opção, no século XXI, pais, não é, optarem por isso. Então, às vezes, os pais ficam premidos. Ah, mas os coleguinhas têm, todo mundo tem, por que eu também vou dar para o meu filho? Mas é uma opção, não é de dizer, olha, agora ainda não. Postergar, nós não somos contra a tecnologia, tá? Mas, de repente, postergar esse acesso irrestrito da criança ou do adolescente à tecnologia. Eu acredito assim que favorecer o desenvolvimento da criança é muito simples, né? Não exige grande esforço, não exige nem dinheiro. Na verdade, para favorecer o desenvolvimento da criança, a gente tem que dar para ela possibilidades de estar ao ar livre, por exemplo, porque para tomar sol, ela precisa de sol. Vitamina D. Vitamina D, exatamente. Tem até outras questões que a gente poderia dizer, por exemplo, o próprio desenvolvimento da visão dela. Ela precisa da luz natural. Quando ela fica muito tempo, por exemplo, no eletrônico, na verdade, isso desfavorece o desenvolvimento da visão dela, prejudica. Então, estar ao ar livre, ter possibilidade de desenvolver o seu aspecto motor. Isso é brincando, é andando de bicicleta, jogando bola, é correndo. É o movimento que a gente estava dizendo anteriormente. E a gente favorece muito o desenvolvimento da criança quando a gente coloca a criança para participar das demandas, das dinâmicas da casa. A criança pode ajudar a fazer uma coisa, ela pode ir para a cozinha com a mãe está ali dentro do limite preparando, que ela consiga lógico, fazer, né, claro. na segurança e tudo, mas com a supervisão do adulto. Mas ela pode ajudar na preparação de uma refeição, arrumar uma mesa. São atividades simples, arrumar o seu próprio espaço, o seu quarto. São atividades simples, corriqueiras até, e que nem sempre a gente está imaginando que isso favorece o desenvolvimento da criança, mas favorece. Favorece a concentração, favorece a coordenação motora. Então, nas atividades corriqueiras do dia a dia, a gente nem precisa oferecer para a criança brinquedos muito cheios de luzes, de sons e de tecnologia. O brincar mais simples possível, até subir em árvore, por que não, né? Se fosse possível. A gente brincava com chuchu, com palitinho, com Exato. rolha. Era Barro, o carrinho né? mais moderno. Barco de água, barro. Essas coisas favorecem muito mais o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. E um destaque para a gente, já que eu falei de crianças enclausuradas antes, a gente que vive em cidades grandes, por exemplo, precisa ter, os pais precisam ter o cuidado de levar as crianças para espaços abertos, em parques que seja, justamente para a criança poder fazer tudo isso, ter contato com a natureza, que inclusive ajuda a desenvolver a calma, diminuir a ansiedade. A gente tem crianças extremamente ansiosas hoje em dia. Então, o contato com a natureza, por exemplo, que é simples a gente fazer isso, a gente pode ajudar, né? Os pais podem fazer isso simplesmente levando as crianças para brincar num parque, por exemplo, que não custa, né? É fácil, é relativamente simples para todo mundo e é
de grande potencial para o Não desenvolvimento precisa levar da aquela criança. bicicleta cara Não. para no parque caminhar e correr, essas Sem coisas. contar que se a família planejar direitinho, é um ótimo momento, inclusive, para a família estar junto. Convívio. O que é ótimo para o desenvolvimento da criança, cognitiva, A presença emocional. a presença do pai e da mãe tem que ser sentida, Com sentida certeza. constantemente, né? E fazer um piquenique na pracinha lá da esquina, não é? Põe aquele papel toalha no chão ou aquela toalha, nem que você vai comer um pedaço de pão, entendeu? Com um suco, uma fruta, já tem toda uma magia, tem um simbolismo, tem, não é, esse convívio social, esses vínculos que se fortalecem. Então, para que usar, né, o dinheiro, aplicar o dinheiro em brinquedos caríssimos que a criança. Vocês pais podem observar. Você compra um brinquedo caro para o seu filho, quanto tempo ele usa esse brinquedo? Por quanto tempo ele brinca com esse brinquedo? Logo fica abandonado, porque ele já vem tão pronto que não estimula a capacidade, a fantasia, a criatividade, não é? O transformar o significado daquele brinquedo em outras coisas. Porque um pedacinho de madeira pode ser um trenzinho, pode ser um carrinho, pode ser um foguete, pode ser um avião, não é? Mas se a gente já dá o foguete e o avião, pronto, é um avião e acabou, fechou-se em si mesmo, não é? Então, como a Alessandra, né, disse, não precisamos de investimentos caros, o que a gente precisa é de um investimento pessoal E de tempo, né? e de tempo. Eu sei que é bem polêmico, assim, desculpa, pastor, eu sei que é bem polêmico, mas a questão, assim, da presença da mãe e do pai em casa. Às vezes você terceiriza com a perua, que fica lá 1 hora para ir, 1 hora para voltar, a escola, balé, judô, inglês, não sei o que lá, e a criança fica estafada e os pais dizem, bom, agora vocês podem vir porque eu cheguei em casa. Aí quando chega, a criança está irritada ou alguma coisa, o pai quer dormir, quer comer, e fica aquele negócio um dia depois do outro. A presença dos pais. Mulheres têm que trabalhar, algumas precisam fazer isso, mas que meio campo uma mulher, por exemplo, que trabalha fora pode ser mãe? Olha, é uma dificuldade, né, Alessandra? Nós mulheres que trabalhamos, a gente sente essa dificuldade, mas um tempinho com qualidade. Então você chega, todo mundo atarefado, tanto pai quanto mãe, né? As mulheres têm essa segunda, terceira jornada em casa, mas você pode se assentar, fique no nível da criança. Se for uma criança pequena, Então tem que sente-se ser no de propósito, chão. é isso que você está querendo dizer, tem que ser de Isso, propósito, não é uma coisa assim, Intencional. cheguei, Isso, agora, não, tem que ser intencional. 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 Agora é um tempo, não é? Mesmo que seja pequeno, mas que eu vou dedicar a dar atenção. E não pense que é só a criança pequena que precisa de atenção, o adolescente também. O adolescente carece muito Mesmo da que não atenção. demonstre, né? Mesmo que ele, né, faça aquelas carinhas e aquelas caras e bocas, né, que os adolescentes fazem. Não vale, o que não vale, que tem muitos pais que falam isso. Não, eu cheguei do trabalho, enquanto eu estou assistindo meu jornal, ele está brincando aqui perto de mim, e esse tempo é o tempo que a gente fica junto. Esse não vale. Ficar junto no mesmo espaço. Eu estou fazendo a minha sem atividade, você fazendo a sem sua. interagir com a criança ou com o adolescente não é válido. O válido Na verdade, a gente precisa ter um tempo para porque aquela às vezes criança. estão todos sentados assim, ou assistindo televisão, ou com cada um no seu Sim. aparelho Estão e juntos, cada um como é que é? isolados. Aproxima os que estão longe e afasta Afasta os que estão perto. É importante, inclusive porque até vou falar de um aspecto do desenvolvimento que é importante, às vezes a gente não dá conta tanto disso, que é até o emocional. Eu quero que o meu filho converse comigo, eu quero que o meu filho conte as coisas para mim, eu quero ter um diálogo com o meu filho. Bom, eu preciso estabelecer isso desde muito cedo e de uma forma rotineira. Não dá para depois lá na adolescência dizer, eu e meu filho nós não dialogamos. Então, isso é um você está querendo dizer processo. que tem que ter isso, um processo, a palavra. Um processo. E a gente começa desde muito cedo. Então é importante que os pais destinem um tempo. Olha, pode até não dar tempo de lavar aquela louça, pode não dar tempo de lavar o carro, não importa. O tempo da criança precisa ser garantido. Né? E eu gostaria de sugerir, não é um lugar comum, mas a natureza pode ser um mediador para esse desenvolvimento, para a convivência. Não é? Então, que pais e mães, tios, né? Eu sou tia, adoro ser tia, né? Avós, né? Que passem tempo com a criança observando a natureza.
Você pode dar uma volta, né, ali na esquina. Você pode ver uma árvore, uma folha. Essa época agora tem tantos ipês, esses ipês maravilhosos, entendeu? A gente ensinar a criança a prestar atenção, a observar, a desenvolver a percepção visual de cores, tons, Os os sons, sons, né? pássaros. Ensinar as crianças a ouvirem os pássaros, os ruídos, não é? Observar as formiguinhas. A natureza tem lições maravilhosas de vida. As sementinhas, não é? Existem algumas sementinhas que quando você planta, por exemplo, do alface, logo ela brota. Mas uma semente de carvalho pode demorar até 50 anos para germinar. Então, que diferença é essa? É o processo, né? não é? De simbolismos, de fazer analogias para o desenvolvimento e para a própria vida. A natureza é maravilhosa. Deixa eu pegar esse pedaço aqui. Nosso tempo está terminando. Vamos terminar com disciplina. Por favor. Vamos ter disciplina vamos ter disciplina e vamos... Temos só 3 disciplina minutos. nossa. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina em 2 minutinhos? Eu acho que é muito importante isso. Isso. Bom, disciplina é um tema... Merece um programa, né? Merece um programa à parte. Então, é difícil falar disso em pouco tempo. Mas, assim, disciplina é uma coisa que precisa começar em casa. E desde que a criança é muito pequena, desde o bebê. Disciplina... Processo, palavra que você falou. Processo. Né? Como educação é processo. Então, disciplina precisa começar em casa. Não dá para a gente, por exemplo, delegar para a escola isso, que é o que, às vezes, acaba acontecendo. É claro que a escola é um suporte para a família, mas disciplina é algo que começa em casa, é processo e começa desde as pequenas coisas, com a rotina do dia a dia. Isso. Às vezes a gente pensa que disciplina é só castigo, que disciplina é pôr a criança, punir a criança, mas na verdade disciplina é observar a rotina, não é? Obedecer a rotina. Existem alguns rituais, né? O ritual da alimentação, não é? Todos se sentam à mesa, isso é muito raro hoje em dia, não é? O ritual da hora de dormir, o ritual da hora do estudo. Então isso é disciplina. Disciplinar-se, não é? Tendo esses processos sendo respeitados. E apenas para complementar, é difícil falar de disciplina em poucas palavras, mas assim, eu acho que é importante sobre disciplina, vale para pais e vale para professores, mas eu acho que vale sempre muito mais para pais, que disciplina é muito mais o que os nossos filhos, as nossas crianças veem a gente fazendo, do que o que a gente manda eles fazerem. Né? Isso daí, acho que o princípio da disciplina é esse. E, com certeza, o que a gente faz marca muito mais do que o que a gente fala. Então, acho que isso vale para pais, vale para professores e vale para qualquer pessoa que educa a criança. Sim. Então, vamos semear boas sementes para colher bons resultados. Muito obrigado. Nós já estamos terminando. E você viu aqui vários conselhos, várias observações. Deus pode lhe ajudar também. A igreja, às vezes, ajuda também. E a escola também tem sua função, mas o lar é a base de todas as coisas. Eu queria orar com você nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos muito as orientações que recebemos aqui, a discussão que tivemos sobre esse tema tão importante do desenvolvimento de uma criança. Dá-nos sabedoria, dá aos pais sabedoria. Se algum pai, mãe está desesperado, não sabe o que fazer, tenha calma. Aqui estão poucos conceitos que já podem ajudar bastante o lar dessa pessoa. Pedimos a tua orientação sempre em nossa vida e te fazemos esses pedidos por Jesus. Amém. Muito obrigado, então, pela sua audiência hoje. Esperamos você no nosso próximo encontro. Fé para hoje, sua nova atitude. Até lá.